Se a humanidade não houvesse pecado, Cristo teria vindo a esse mundo? Em outras palavras, o Verbo teria se feito carne se não houvesse o pecado em nenhum momento da história da humanidade? Essa é uma pergunta que algumas pessoas fizeram ao longo dos séculos, e essa pergunta retornou com bastante força nas últimas décadas, a gente pode dizer, na teologia. E eu acho que essa pergunta tem uma importância. Eu quero te ajudar a entender essa pergunta e a relevância, a importância ela pode ter. E daí? O que a gente pode descobrir a partir disso? E só o que eu te peço é curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Fazendo isso, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então, essa pergunta é uma pergunta relativamente fácil ou difícil da gente responder, ou até impossível, dependendo do que a gente esteja procurando nela. Então, o que a gente se pergunta é o seguinte: se Cristo ele veio para responder ao pecado do mundo, em outras palavras, como o próprio Cristo diz, eu vim para os doentes, né? O médico não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes, né? Então, se Cristo ele trata a sua missão como chamar os pecadores, eu vim para chamar os pecadores, então nos parece que a missão de Cristo está diretamente ligada à solução do pecado, né? Então, essa afirmação de que Cristo veio fundamentalmente ou principalmente para resolver o problema do pecado é uma afirmação que nós encontramos, por exemplo, em Santo Atanásio, que escreveu a obra mais famosa de toda a história cristã a respeito da encarnação de Cristo, justamente a obra sobre a encarnação do Verbo. Nessa obra ele afirma que a razão principal pela qual Cristo veio ao mundo é para nos livrar dos nossos pecados, certo? Então, a solução do pecado parece ser o problema principal, e a gente vê várias vezes a Escritura tratar a vinda de Cristo a esse mundo para solucionar o pecado. Então, com base nisso, muita gente se pergunta: se a razão pela qual Cristo veio a esse mundo foi a solução do pecado, se não houvesse pecado, não haveria razão, não haveria motivo para ele vir ao mundo, então provavelmente ele não viria ao mundo, não se tornaria homem, não se faria homem. E essa possibilidade nos parece um pouco esquisita, porque nós damos tanta importância e fica estranho a gente imaginar que algo tão importante como a união das duas naturezas de Cristo, né, a nossa possibilidade de ter Cristo como um de nós, nos parece estranho que isso dependeria do pecado, que isso não aconteceria sem o pecado. Ao mesmo tempo que a nossa doutrina parece atrelar assim, a salvação de maneira muito forte, muito firme a Cristo, né? Ou seja, atrelar a encarnação do Verbo à solução do pecado. Mas a gente não pode dizer que Cristo veio a esse mundo apenas para nos livrar dos nossos pecados. Aqui é que tem algo fundamental. Quando a gente diz que a razão, a gente pode dizer isso com Santo Atanásio, como eu disse, Santo Agostinho diz mais. Santo Agostinho diz que essa é a única razão, né? A posição de Santo Agostinho nesse ponto parece mais impensada, ou talvez ele esteja vendo tudo mais dentro dessa, né? Possivelmente é isso, mas a gente pode dizer assim de maneira mais moderada, como Santo Atanásio, que essa é a razão principal. No entanto, ela não é a única razão. A vinda de Cristo ao mundo não está atrelada apenas à solução do pecado, ou seja, aquilo que a gente chama de redenção. Cristo não veio a esse mundo apenas para nos redimir do pecado e das forças das trevas que governam sobre nós por causa do pecado. Cristo veio a esse mundo por razões que a gente pode dizer que são superiores quanto à sua finalidade. Ou seja, razões que são mais finais, por uma razão última. Então, quando nós falamos da união das duas naturezas de Cristo, que ele veio ao mundo, que ele se fez ser humano como nós, o que nós estamos dizendo não é só que ele veio para nos redimir do pecado, mas que em Cristo, quando o Verbo se fez carne, aconteceu uma união da humanidade para com a divindade. E a humanidade de Cristo não é só a humanidade dele. A humanidade de Cristo é a humanidade da humanidade inteira, né? Então, por conta disso, há em Cristo uma unidade entre a humanidade e a divindade que tem uma importância além do pecado.
Quando nós somos feitos por Deus, nós somos feitos por Deus para essa divinização. Nós somos feitos para a comunhão eterna com Deus. Esse é o propósito pelo qual nós somos criados. O pecado ele aparece nessa história como um impedimento para esse final. Mas independentemente do pecado, nós fomos feitos para esse final, para essa união com Deus. Se nós somos feitos para essa união com Deus, ou seja, se nós somos feitos para essa divinização, para que Deus habitasse em nós e nós habitássemos em Deus, como o próprio Evangelho nos promete várias vezes, ou como a gente pode ler em 2 Pedro 1,4, um dos textos mais famosos nesse assunto, que nos ensina que o Evangelho nos promete participar da natureza divina. Se nós somos feitos para participar da natureza divina, nós não podemos dizer que a salvação se resume a nos livrar do pecado ou nos conduzir à imortalidade. Tudo isso é muito importante. É muito importante sermos livres, santificados em relação ao pecado. Livres, remidos do pecado, isso é muito importante. Também é muito importante nós sermos livres da morte pelo dom da imortalidade, pelo dom da vida eterna. Isso é importante também, isso não pode ser negado. Tudo isso é muito importante no Evangelho, mas existe uma promessa por trás de tudo isso. A promessa da comunhão divina. Em outras palavras, quando Deus quis nos salvar, Ele não quis apenas fazer um ato de bondade para conosco. Ele não quis apenas realizar um ato de beneficência para conosco, né? Nos dando algo para nos livrar de um mal que nós sofríamos. Deus quis fazer um ato de beneficência, mas além disso, acima e além disso, Deus quis nos unir a Ele, né? Então, a encarnação, a unidade entre a humanidade e a divindade de Cristo, a união da humanidade para com a divindade de Cristo, tem uma importância no que diz respeito à nossa união com Deus. Nós somos unidos a Deus para participar da sua natureza divina através daquilo que acontece com Cristo, através daquilo que acontece em Cristo. A gente não pode dizer que nós participamos da natureza divina independentemente da obra de Cristo. Isso não pode ser dito dentro da teologia cristã. Nós participamos da natureza divina nesse sentido soteriológico a partir daquilo que aconteceu com Cristo, através de Cristo. Então, a encarnação de Cristo não se resume a resolver o problema do pecado e da morte, mas ela tem um outro lado, um outro aspecto, que é o aspecto da nossa participação na natureza divina. Então, a gente pode dizer, como disse Santo Atanásio, que a razão principal para a encarnação do Verbo é o livramento do pecado. A gente pode dizer que essa é a razão principal. E que, obviamente, livres do pecado, nós podemos continuar a nossa trajetória na direção da nossa unidade com Deus. No entanto, a razão mais final da encarnação do Verbo é a nossa união com Deus. Então, uma razão é a razão mais imediata, que é a solução do pecado. Mas existe uma razão que é mais final. E a gente às vezes chama uma determinada causa de mais importante, um motivo, uma razão, como sendo o principal, ou porque ele é mais imediato, ou porque ele é mais importante definitivamente, né? Então a gente usa a expressão, a gente diz que um motivo é principal, às vezes a gente quer dizer que ele é o mais imediato, mais urgente, ou às vezes a gente quer dizer que ele é o mais final, né? Geralmente a gente quer dizer que ele é o mais final, mas me parece que, pelo menos na teologia de Santo Atanásio, quando ele diz que essa é a razão principal, ele quer dizer que ela é mais imediata, mais importante no sentido imediato, né? Ela é o motivo mais imediato da encarnação, mas ao mesmo tempo, dentro da mesma obra, mais de uma vez, Santo Atanásio ensina que Deus se fez homem para que nós possamos ser divinizados. Então, a encarnação tem esse propósito também de fazer-nos participar da natureza divina. Eu tenho uma analogia para isso. Quando nós dizemos que Cristo é um médico, nós temos aí uma analogia interessante. Nós podemos imaginar que um médico decide visitar seus familiares. E ele vai fazer uma visita surpresa. Tá? Os familiares não estão sabendo dessa visita. Mas no meio do caminho, enquanto ele está fazendo a viagem à sua família, ele é informado de que seus familiares foram atingidos por uma praga, por uma doença terrível.
E, felizmente, ele é a única pessoa, o único médico no mundo que conhece a cura para essa praga, para essa enfermidade. Né? Então, no meio do caminho, ele adquire ali os remédios que ele necessita para tratar seus familiares, para que eles sobrevivam. Sem isso, eles iriam morrer ou pelo menos ter uma vida muito miserável. Então, quando ele chega na cidade, ele trata os seus familiares. Da perspectiva do médico, a razão, a gente pode dizer, original, a razão mais determinante, vamos dizer assim, da sua visita aos seus familiares foi o seu desejo de estar com eles, o seu desejo de união, de se unir à sua família. No entanto, da perspectiva da família, quando esse médico chega, como todos eles estão abatidos por uma enfermidade terrível, se torna a razão principal da sua chegada, da perspectiva deles, a cura da enfermidade. Óbvio, depois de curar da enfermidade, eles podem, né, se unir ao seu parente, ter com ele e, enfim, vivenciar a sua presença como uma coisa alegre. No entanto, mais imediatamente, para eles, da perspectiva da enfermidade deles, eles veem como razão principal da chegada dele a cura daquela enfermidade. Então, dependendo de que perspectiva a gente adota, as coisas parecem de um jeito diferente. A questão é que, quando eu conto a história dessa maneira, eu estou de antemão dizendo qual é a razão, né, que está por trás da mente do médico. No entanto, nós não sabemos a razão, as razões, como Deus organizou essas razões na sua mente divina. Nós sabemos apenas como as coisas aconteceram na encarnação. Então, se a gente pergunta o que aconteceria se o ser humano não tivesse pecado, a gente não é capaz de dizer. Porque isso está dentro da liberdade divina. Deus poderia fazer de outra forma. Deus poderia divinizar o ser humano sem a encarnação do Verbo. Isso está dentro do poder divino. Isso está dentro daquilo que Deus poderia fazer. Deus poderia, se não houvesse o pecado, Deus poderia nos divinizar sem a união entre a humanidade e a divindade de Cristo. Isso poderia acontecer. Isso aconteceria de uma forma diferente, né? Então, seria diferente de como as coisas historicamente aconteceram, mas seria possível, né? Então, Deus poderia nos divinizar sem a encarnação do Verbo. No entanto, nós não somos capazes de dizer se essa seria a forma que Deus utilizaria. Se Deus utilizaria outra forma ou aconteceria a encarnação do Verbo de alguma forma, né? Então, a gente não é capaz de dizer isso. Está dentro da liberdade divina. O que a gente pode dizer é: existe uma razão principal, e essa razão principal, que é a solução do pecado, não esgota. Continuaria havendo razão para a encarnação sem o pecado. Então Deus ainda teria um motivo para nos visitar, para estar conosco, se nós não tivéssemos contraído a enfermidade. Deus ainda iria querer estar conosco, ainda iria querer se unir a nós de uma certa forma. Isso ainda seria possível, né? Então, para os familiares, nós que somos esses familiares que fomos visitados, nós conhecemos as duas razões. Deus veio para nos curar, Deus veio para se unir a nós. Mas elas estão misturadas nesse processo. Talvez quando nós estivermos inteiramente curados da enfermidade, nós possamos perceber mais facilmente que a razão principal é Deus se unir conosco. Mas isso, nós estamos olhando da perspectiva de alguém que vive depois da encarnação. Então nós não podemos dizer que porque há uma razão na encarnação, além da solução do pecado, se não houvesse o pecado, essa razão teria que acontecer com a encarnação ainda assim. Que Deus não poderia colocar essa mesma razão última em outra causa, né? em um outro mecanismo da história da salvação. Então, a gente pode dizer que Deus poderia sim nos salvar de outras formas. Nós não somos capazes de especular, nenhuma teologia especulativa é capaz de nos dizer qual seria a resposta para essa pergunta. Mas essa pergunta revela, muitas vezes, um entendimento superficial da obra da salvação. O que essa pergunta revela é que, para muitos de nós,
a salvação, de fato, a vinda de Cristo se esgota na solução do pecado, na redenção do pecado. E isso é um entendimento tacanho. Isso é um entendimento superficial da obra de Cristo. Como se Cristo tivesse vindo apenas para solucionar um problema em particular. Cristo veio para solucionar vários. Ele mesmo menciona várias vezes os vários motivos pelos quais ele veio. Mas a gente aponta aqui 2 ou 3, né, motivos principais. Ele veio para nos curar do pecado, ele veio para nos libertar da morte, com o dom da vida eterna, nos conceder a imortalidade. Embora essas duas coisas a gente possa ver uma certa ligação entre elas, porque foi o pecado que nos tornou mortais, né? Nós não éramos imortais antes, mas foi o pecado que nos tornou mortais. E a gente pode dizer também que existe uma razão última, que é a nossa união com Deus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E eu te peço, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas. Isso vai me ajudar demais. Deus te abençoe.